Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como invocarão em quem não creram? Ou seja, o crer primeiro é depositado no coração, é gerado no coração, e porque eu creio, eu agora o invoco. Aqueles que chegam a invocar o nome do Senhor, primeiramente creram. Vamos continuar. E como crerão de quem nada ouviram? Ou seja, eles precisam ouvir. Como é que eu posso crer em quem eu nunca ouvi nada? E como eu posso invocar sem crer? Olha como o apóstolo vai colocando a ordem sequencial dos fatos e fenômenos da salvação. Primeiro, alguém precisa pregar para que o indivíduo possa ouvir. Uma vez ouvindo, eu posso ser levado a crer. E uma vez crendo, eu posso invocar. Continuemos. E como ouvirão se não há quem pregue? Olha como o apóstolo Paulo, ele fala: todo aquele que invocar será salvo. Isso é a sentença definida. Todo aquele que crê será salvo. Ele não está dizendo que qualquer pessoa pode crer, se tão somente desejar. Ele está falando que aquele que crê é salvo, ou seja, a consequência do crer é a salvação. Mas aí ele começa a estabelecer: é preciso que haja alguém que pregue, é preciso que haja alguém que ouça, alguém que creia, alguém que invoque. A pregação, o ouvir, o crer, o invocar, e o resultado? A salvação. Ele diz assim: e como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. E aqui ele encerra a sua parte informativa. Qual é a parte informativa? Irmãos, o grande desejo do meu coração é que Israel seja salvo. Versículos 1, versículo 2: porque eles são um povo zeloso. Mas há um problema: eles não foram salvos. Motivo? Porque procuraram estabelecer uma justiça humana. Deus lhes ofereceu, Deus lhes trouxe, Deus lhes apresentou a sua própria justiça, a justiça de Deus. E nesse momento, entre a justiça humana e a justiça divina, os judeus, como qualquer outro homem, geralmente fica com a sua própria justiça. E por quê? Porque não creram. Por que que o homem prefere a sua justiça à justiça divina? Porque não crê. Eu vou trocar a minha justiça, que está na minha mão, que depende do meu esforço, e eu me garanto, por uma justiça que eu sei lá, eu nem conheço, eu nem acredito nisso. É isso que ele está dizendo aqui. E mostra que, enquanto a justiça que provém da lei, ela requer esforços impossíveis e inatingíveis. Quem subirá aos céus? Quem descerá ao abismo? Ele diz que a justiça de Deus não requer esforços inatingíveis. Ele diz: a palavra está na tua boca. A graça não exige de ti que você venha transpor, os céus. Quem poderia conseguir isso? Aí ele diz: não, a fé é algo acessível, está aí, na tua boca, está no teu coração. Basta invocar, basta crer, basta confessar, porque todo aquele que invocar será salvo. Não importa se é judeu, não importa se é gentil, o que basta é invocar e crer. Este é o princípio da salvação. Mas como podem invocar se não creem? Como podem crer se não ouviram? Como podem ouvir se não há quem pregue? Agora o apóstolo Paulo vai entrar na parte explicativa, dizendo por que muitas pessoas ouvem a palavra e não creem. Quantos aqui já pregaram o evangelho para pessoas incrédulas? Já pregaram para outras pessoas? Pregaram numa conferência, numa igreja, num culto ao ar livre, em casa? Não é verdade que há pessoas que creem e outros que não creem? Todos os elementos nós temos aqui. Há o pregador, há quem pregue. Há o ouvinte,
a quem ouça, e a palavra sendo ministrada. Só que na hora de crer, de invocar e ser salvo, nem todos são. E aí o apóstolo Paulo vai mostrar quem está habilitado a crer e quem não está. Até aqui, do versículo 1 ao 15, ele mostra que a salvação é algo da graça mediante o crer e o invocar. Estabelece-se o modelo, ou o modo de como você gira a chave da salvação. Como eu posso adentrar a salvação? Girando a chave, de que maneira? Ouvindo, crendo, invocando. Agora ele vai entrar nos detalhes, a razão, numa pregação da palavra. Um crê, o outro não crê, um se converte, o outro escarnece, um chora, o outro zomba. Aqui está o momento em que o diferencial é a eleição da graça. E antes de eu ler aqui o versículo 16 em diante, permita-me mostrar um exemplo de uma ocasião em que o apóstolo Paulo pregava. Por favor, abram em Atos capítulo 13. Eu vou me antecipar para que ao lermos o capítulo 10 de Romanos, nós já estejamos avançados. Esse capítulo 13 nos mostra que o apóstolo Paulo, ele está pregando em Antioquia. Quando ele acabou de pregar em Antioquia, num determinado sábado, as pessoas rogaram que ele voltasse no sábado seguinte, para que ele pregasse novamente. Aí então, a partir do versículo 44, nós temos aqui o relato de que Paulo, ao ter voltado àquela cidade, pregava agora novamente a palavra. Nós temos então o pregador, aquele que foi enviado. Lá está o enviado, lá está o pregador, que está pregando, e lá estão os ouvintes daquela palavra. Então nós temos quem pregue e quem ouve. Mas olha o que diz o versículo 48: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Quantos creram? Creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E os demais, os que não haviam sido? Versículo 50. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade a levantarem perseguição contra Paulo e Barnabé. Os que haviam sido destinados creram e se apossaram da bênção da salvação, porque havia quem pregasse, havia quem ouvia. Os que ouviram que eram eleitos, que haviam sido destinados, creram, e os que ouviram e que não haviam sido destinados, instigaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé. O motivo? Muito simples, porque Paulo pregava a salvação por graça, e eles se apegavam às suas próprias obras humanas, e não podiam admitir a mensagem da graça. Como até hoje os cristãos do tempo presente também não admitem a salvação pela graça. Eles dizem, o homem é salvo pela graça. E aí a pessoa aceita a graça, recebe a graça, é envolvido pela graça. Mas no segundo momento, eles dizem, se você não der seu dízimo, você vai para o inferno. Acabaram de retirar a graça. Se você usar esse tipo de roupa, você vai para o inferno. Se você não congregar na minha igreja, você vai para o inferno. Eu não estou pregando contra o dízimo, eu não estou pregando contra o bom vestir, eu não estou pregando contra os bons costumes. Eu só quero dizer que a salvação não depende de nada disso, porque se a salvação depender pelo menos da tua decisão, já há um mérito em ti, e o mérito não é do homem. Então, voltando lá em Romanos no capítulo 10,
uma vez que nós já temos a informação de que uma vez o apóstolo Paulo pregando, creram todos aqueles que foram destinados para a vida eterna, ele vai entrar nos assuntos agora, o apóstolo Paulo, mostrando como que isso acontece. Versículo 16 do capítulo 10. Mas nem todos obedeceram ao evangelho. Aleluia. Observem, aqui ele diz que é preciso que alguém pregue, é preciso que alguém escute, é preciso que a pessoa creia, é preciso que se invoque para ser salvo. Mas, versículo 16, você tem que enfatizar este mais. Você tem que ler do versículo 1 em diante, lendo que a salvação não faz distinção entre judeu e grego, e que é pela graça, porque a palavra está na tua boca e no teu coração, e é preciso tão somente invocar, é preciso tão somente crer para que seja salvo. E para que alguém invoque tem que crer, para crer tem que ouvir, para ouvir alguém tem que pregar, para pregar tem que ser enviado. Mas tem um mas na sua Bíblia aí? Tem mas? Não tem? A grandão. Mas nem todos obedeceram ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Aqui está o detalhe. É preciso que alguém pregue, é preciso que alguém ouça, mas a pergunta é: quem crerá? Essa é a pergunta. E o apóstolo Paulo, ele cita aqui o texto de Isaías, capítulo 53, versículo 1 de Isaías: Senhor, quem creu na nossa pregação? A pergunta. Aí segue-se uma segunda pergunta em Isaías 53: e a quem foi revelado o braço do Senhor? Não basta haver o meio material, porque o ouvido de quem escuta está ali, a voz de quem prega está ali, e a palavra está sendo ministrada, mas junto com a pregação é preciso que haja um agir sobrenatural de Deus. E a quem foi revelado o braço do Senhor? Aqueles que ouvem e creem na palavra é porque tiveram juntamente com ouvir a palavra a revelação de Deus. Aqueles que ao ouvir não creram é porque faltou-lhes a revelação. E aí vocês têm o capítulo 2 de 1 Coríntios para verificar que, embora houvessem homens sábios, homens entendidos no tempo de Jesus Cristo e no tempo de Paulo, mas nenhum deles reconheceram a Cristo. E como é que o homem pode ler o Antigo Testamento e verificar todas as profecias que se cumprem nele, e mesmo vendo não crer? Aí o apóstolo Paulo diz que Cristo é o mistério de Deus, e como tal, ele é aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Cristo é a sabedoria de Deus, a qual jamais penetrou o coração do homem. Ou seja, Cristo, como sendo Deus encarnado, o Salvador da humanidade, está fora da visão humana, do ouvir humano e do sentir humano. Nenhum homem pode crer em Cristo. E Paulo diz o seguinte: o homem sem revelação olha para Cristo, ou o interpreta como maldito, ou interpreta como loucura.